todos, nós vamos usar a seguinte estratégia. Quem quiser participar e dar a sua opinião, sua fala, você pode pedir no chat, olha, eu quero participar, e aí eu vou pedir para a Veridiana me dar uma força, ajudar a acompanhar e a mediar isso aí, quem está na vez de falar, tá bom? E nós vamos pedir que, ao início, todos desliguem o seu microfone pelo seguinte fato. Esse sistema, não sei se vocês já conhecem, o Google Meet, ele é baseado em inteligência artificial. Então, para quem está acompanhando no celular, quem estiver falando, ele coloca em primeiro plano. Então, se o seu microfone estiver aberto e sair algum som nele, você vai para o primeiro plano substituindo quem está fazendo uso da palavra. Então, por isso a importância do microfone ficar desligado, tá bom? Eu quero agradecer a disposição de todos em participar desse momento. A ideia nossa, a Veridiana comunga da ideia, o Mesquita, a Luciane, o Alain, já havíamos falado da proposta de tentarmos fazer uma conferência de educação, uma semana para todos os professores da rede, nesse formato virtual. Ainda estamos trabalhando com a ideia, ainda estamos vendo palestrantes para a gente tentar isso aí um pouco mais adiante, mas não abrimos mão dessa ideia ainda, porque tem muitos assuntos que precisamos discutir, precisamos aprofundar e melhorar. Porque o ensino, a educação, ela é uma ciência, né? E uma ciência, ela acontece de maneira a ter o objeto de estudo, o método e o resultado. Então, ensinar é um método a ser executado, e às vezes alguns de nossos colegas têm dificuldade quanto a esses métodos de ensino, têm dificuldade ali, assim como eu tinha, assim como eu tenho em muitas áreas. E a educação é um espaço maravilhoso para essa troca de conhecimento, de saberes e experiências. E então eu vou passar agora a palavra para o professor Milvio. Ele está com o nome Floriette, mas isso aí é só para disfarçar, viu? Então é o professor Milvio, tem um conhecimento incrível de educação da área, filho da terra, aqui do lado de baixo, aqui do Baixo Tocantins, e conhece muito dessa experiência. E dentro dessa ideia, de uma perspectiva de pensar educação, eu costumo fazer aquela reflexão básica. Eu lembro da Maria Helena Barcelos Café, da PUC de Goiás. Na nossa aula de filosofia da educação, ela dizia: falar de educação não tem como falar sem antes começar perguntando o que eu tinha, o que eu tenho e o que eu quero. E para gerar o que eu quero, eu começo analisando o que eu tinha. O que eu tinha de educação? Depois eu olho para o que eu tenho. E então eu vou traçar perspectivas do que eu quero. E para atingir o que eu quero, eu tenho que estabelecer um método. Se eu defino que eu quero estar do outro lado do rio, eu tenho que pensar a estratégia de como eu vou fazer para chegar do outro lado do rio. E essas estratégias, nós temos a ciência da educação para nos apresentar essas estratégias. E dentro da ciência da educação, nós temos estratégias muito bem orientadas que chegam até nós com o nome de habilidades e competências, que são partes integrantes de um modelo de como atravessar esse rio, chamado currículo. O currículo, ele é definido pelas habilidades e as competências que eu espero que o meu aluno tenha. E agora, o professor Milvio, com a palavra, vai nos apresentar isso, porque eu sei que ele já está com o material supimpa, a ferramenta afiada, e é contigo, grande Milvio. Desde já eu lhe agradeço a sua disposição, sei que está muito corrido para você, mas eu lhe agradeço essa disposição de falar aqui conosco hoje. E a palavra é contigo, e agradeço a todos os colegas que se dispuseram em ouvir também. Tá certo. Eu agradeço muito, Ronaldo, a oportunidade e o desafio que eu aceitei. O desafio é exatamente para... Tem um propósito fundamental, ainda que remotamente, mas estar próximo dos meus colegas professores. Sinto-me, como qualquer um de vocês, num desafio muito, muito forte e muito necessário de enfrentarmos. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu fiz uma exposição, acho que ela é um pouco estendida, mas eu vou correr em algumas partes. Eu tenho uma outra reunião, acho que às 16 horas, eu acho que dá tempo de a gente fazer isso aqui. E aí, eu quero contar, então, com o aviso de vocês, na medida que eu estiver me aproximando, me alongando aí, tá certo? Então, assim, eu vou compartilhar a minha tela de algumas questões que eu colocarei a vocês.
apresentar a tela inteira. Veja lá, Ronaldo, confira para mim se está tudo ok. Vai lá, que eu vou confirmando aqui, se já veio. Já compartilhei. Veja se Ainda está. não veio para a gente. Certo. Mas já... Clica de novo, já era apresentar a tela agora. inteira, e ele vai começar a carregar. Agora vai. Aí, vendo meus colegas de aula, Alex, gente grande, acho que foi, né, Ronaldo? Ainda não. Não? Não. Ei. Clica lá, apresentar agora. Está compartilhando a minha... Clique, apresentar agora. Já fiz isso. Ó, eu vou compartilhar a minha, para tu ver que, olha, ó, compartilhei a minha. Tá vendo? Aí, ó. Ele faz esse processo quando vai compartilhar. Aqui, ó. Aí eu vou cancelar a minha. Tenta novamente a sua agora. Cancelei a minha. Sueli está apresentando. Bom, eu vou interromper a minha para mim tentar apresentar novamente aqui. Isso, vai lá. É que está atrasado, agora que está aparecendo a sua. Tá. Ele está com um lagzinho de atraso. Então tenta aí que ele vai avançar. Então, querido, para que a gente possa aí começar a pensar a exposição que eu irei fazer, eu trabalhei um seguinte tema, ou um título, na verdade, que é desempenhando o desempenho escolar focado em habilidade e o Ezinho, entre aspas, e competências, né? Então, essa é uma grande proposição, talvez o grande desafio nosso, né, de fazer a exposição, de pensar exatamente essas conjecturas entre habilidades e competências. E, para pensar isso, eu gostaria de... Ronaldo, vê lá se ocorreu um erro e tal. Dispensar. Se tu quiseres, manda por e-mail o arquivo que eu apresento daqui. Beleza. Pode ser também. Não estou conseguindo sair daqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte, Ronaldo, vou ver se... Opa, agora vai. Olha, eu já testei, eu fiz o teste para saber se ia funcionar tudo bacana, que é o propósito da gente. Mas é assim, estamos aprendendo a lidar com esse novo mundo, é tranquilo. E a gente também não tem uma internet à altura, sei lá se é esse o problema, né? Pode ser. Veja se está processando. Ainda não. Mas vai processar. Tem que funcionar. Mas então eu vou falando aqui, correto? Ronaldo, se aparecer, me avisa. Agora começou a processar a informação. Está aparecendo a sua tela agora já. Beleza. Então, essa é a proposição de falar da ideia de desempenho escolar focado nas habilidades e competências. Acho que o grande desafio nosso como professor exatamente é percorrer essa ideia, esse grande desafio que nós temos, focar em habilidades e competências. E aí eu gostaria de fazer mais uma exposição de questionamentos e tal, de provocação, provavelmente, a todos nós, desse grande desempenho que a gente deve produzir, que é trabalhar focado em habilidades e competências. Bem, eu gostaria de começar, efetivamente, falando exatamente de um texto que é exatamente da Dorothy, que diz o seguinte: as crianças aprendem o que vivem. Isso parece que, mesmo que tenha sido escrito em 1988, mas é muito presente. As crianças vivem ouvindo críticas, elas aprendem a condenar. Se as crianças vivem com hostilidades, elas aprendem a brigar. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Se as crianças vivem com pena, aprendem a ter pena de si mesmas. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. E se as crianças vivem com inveja, aprendem a invejar.
Se a criança vive com vergonha, ela aprende a sentir culpa. Se vivem sendo incentivadas, aprendem a ter confiança em si mesmas. Se as crianças vivenciam tolerância, aprendem a ser pacientes. Se vivenciam elogios, aprendem a apreciar. E se vivenciam a aceitação, aprendem a amar. O texto continua dizendo da aprovação, que produz exatamente gostar de si próprio. O texto continua dizendo de reconhecimento, que dá o sentido de ter um bom objetivo, não é? Se a gente vive com reconhecimento, a gente constrói objetivo. Se a criança vive partilhando, aprende o que é generosidade. E se vive com sinceridade, aprende a veracidade. Se vive com equidade, aprende o que é justo. E se vive com bondade e consideração, aprende o que é respeito. E se as crianças vivem com segurança, aprendem a ter confiança em si mesmas e naqueles que as cercam. Se as crianças vivem com a afabilidade e amizade, aprendem que o mundo é um bom lugar para se viver. E eu creio, mesmo na complexidade do mundo, o mundo é um bom lugar para viver. Pois bem, diante de tudo isso, como nós vamos traduzir, então, um texto de que como se vive e se aprende dentro exatamente dessa magnitude que é, no sentido da complexidade, que é habilidades e competências? Eu trouxe brevemente o conceito do que é habilidade e competência, para a gente apenas lembrar. Eu sei que vocês talvez estejam abusados de ver esse texto, ou de ver esse conceito, né? As habilidades estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problemas, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma função, profissão específica, ser médico, veterinário, ser professor, ser engenheiro agrônomo. As habilidades devem ser envolvidas na busca de competências. Então, vejamos, aprender é construir significados, ensinar é oportunizar esta construção. E aí, olha só o desafio que nós, como professores, temos. Nós temos o desafio de construir significados, né? E ensinar exatamente no sentido de que a gente possa oportunizar a construção do saber, a construção do conhecimento. Diante disso, queridos, eu gostaria de apresentar, talvez alguns de vocês já tenham visto esse slide que vou apresentar, mas ele é, para mim, bem importante, porque ele dá o sentido do que é educação. E eu considero a educação como na construção de duas palavras fundamentais, na ideia de conservação e na ideia de transformação. E, de repente, talvez nós tenhamos ouvido que é muito ultrapassado ensinar coisas que já ficaram para trás. Mas a ideia de conservação não está exatamente nessa perspectiva, bem como a ideia de transformação também não está na ideia de deixar tudo que está para trás e apresentar-se do que é novo, e ocupar-se do que é novo, não é? Então, vejamos lá. Nós vivemos exatamente, a educação ela é tal qual a ação do pensamento. Depois eu vou apresentar uma ideia do que é ação como aquilo que caracteriza o ser humano, aquilo que diferencia o homem de todos os seres. Esse é um grande legado da ideia de ação. A educação, ela também consciência, ela é um jogo, ela é um projeto, ela é um conjunto de possibilidades, de variáveis que a gente pode indicar na ideia do que seja a educação. Bem, nós estamos diante de uma aparente polarização. Essa aparente polarização é um engano, é uma visão equivocada. Nós estamos falando exatamente de uma mesma coisa. Então, dentro da palavra educação estão os elementos das duas dimensões. O primeiro elemento da ideia das duas dimensões, conservação e transformação, exatamente provém do latim, do verbo ducere, que quer dizer conduzir, isto é, conservação. E o segundo elemento vem do verbo educere, que quer dizer trazer para fora, do português. Esse aí quer dizer transformação. Então, nós temos exatamente a palavra extração. Então, vejamos que não está no senso comum, está dentro de uma construção etimológica da palavra educação. Ela tem uma construção extraordinária. Então,
dessa palavra, nós temos a ideia de conduzir, né? De conduzir na ideia de conservar. E nós temos a ideia exatamente de transformar, extrair, trazer para fora. Isto é importante, dizer, é fazer com que os outros pensem, fazer com que os outros elaborem, com que os nossos alunos produzam, não é? Então, é um conceito bastante amplo e que já engloba exatamente os dois termos. Então, vejam lá, nós provavelmente estamos dentro de uma condição de receber as crianças na escola, e isto não é simples. Não é apenas receber as crianças nas escolas, ou agora em aulas remotas, emergenciais, mas é dar a elas palavras. E dar palavras a elas é exatamente sair um pouco do senso comum, é construir o fundamento para que o aluno possa solucionar problemas, para que ele tenha a habilidade e competência ao mesmo tempo, não é? Então, é fundamental conservar e transformar. É preciso conservar a palavra. Para mudar ou para mantê-la, é preciso discernimento. Então, nesse discernimento, eu penso que... Está me escutando? Milvio, só um pouquinho. Faz a tua apresentação de tela novamente, porque a Sueli começou a apresentar a tela dela e subscreveu a sua, tá? Coloca para apresentar novamente. Sim, sim. Tá? Aí eu vou pedir aos colegas que tomem cuidado para não clicar em apresentar a tela, para não sobrescrever a tela do professor Milvio. Tá legal. Vai lá. Eu estou retomando a apresentação. Veja lá se... Não, foi no último slide que saiu, não mudou muita coisa, mas vai lá que eu lhe digo agora que ele entrar novamente aqui para a gente. Tá, veja lá. Está começando a apresentar já está carregando. Beleza. Pronto. Isso. Obrigado, Sueli, pelo descanso. A contribuição. Então, assim, eu estava falando da ideia da construção etimológica ou epistemológica da palavra educação. Então, ela é um conjunto de possibilidades, ela constrói, ou nela está múltiplas variáveis para a gente fazer a interpretação do que é educação. Então, vejamos, acho que foi aqui, né, Ronaldo, que nós paramos. Então, vejam lá, nessa perspectiva, nós temos exatamente, como eu falei anteriormente, a ideia da ação. Observem bem, quando nós falamos exatamente de habilidades e competência, nós estamos falando, de alguma maneira, da ideia de produzir um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam a função que a gente quer, por exemplo, o que a gente desempenha. Então, as habilidades são associadas ao fazer, a ação física ou mental que indica. Então, observem bem como nós somos caracterizados. Dois textos importantes, um do Habermas, da década de 70, Teoria da Condição Comunicativa, da década de 70, e A Condição Humana, da Hannah Arendt. São dois textos fabulosos que eu acho que ajudam muita gente a fazer a leitura dele para a gente construir o conhecimento epistemológico do que é ação, né? Então, a ideia que a Hannah trabalha sobre a ideia de ação é busca saber o que caracteriza o ser humano. Então, ela expôs da seguinte maneira: seria o labor que caracteriza o ser humano? Aí fica a pergunta para os colegas: seria o trabalho, então, que caracteriza o ser humano? Ou seria a ação? Então, ela diz que não é labor, porque labor todos os seres vivos têm labor. Trabalho, porque trabalho todos os seres vivos, por exemplo, cachorro, cavalo, etc., trabalham também. Então, isso não caracteriza especificamente o homem. O que caracteriza-nos é exatamente o modo de vida do ser humano. E este modo de vida do ser humano está implícito, está explícito e implícito. A ideia exatamente da ação, isto é, a marca da humanidade. Então, o Habermas, por sua vez, ele vai dizer o seguinte: a ação tem por objetivo o êxito, uma eficácia operacional. Olha só essa expressão: a ação que tem por objetivo o êxito, uma eficácia operacional. Então, ele vai dizendo, em alguns fragmentos que eu pude tirar do texto dele, precisamos da ação que vise a comunicação, cuja motivação é o entendimento. Isto é, cujo êxito é o entendimento. Então, observe bem o que é que nos caracteriza é a ação. Onde está a ação? Na capacidade de pensar, né? Na marca principal da humanidade. Então, nós temos exatamente que a nossa principal motivação é o entendimento. E para entender, a gente mobiliza a ação do pensamento. Então, e ele infere que as ações estratégicas, isto é, predominam todas as ações e fazeres. Observe, a fala do Ronaldo foi bem feliz quando ele fala exatamente da possibilidade de nós
elaborarmos as nossas estratégias, não é? Isto exatamente casa com a ideia do Habermas. Nós precisamos, de algum modo, e muito rapidamente, mobilizar exatamente as ações estratégicas para que nós possamos predominar sobre as ações e fazer. Isto é, isto vai de encontro exatamente com o que eu acho que está acontecendo exatamente hoje, deveria estar acontecendo, no chão da escola, que é exatamente a grande elaboração do plano, do plano político da escola e dos planejamentos do plano de aula, considerando a perspectiva da BNCC. Bem, o Habermas disse que é possível chegar a um acordo no nível do discurso, E isso só é possível se nós tivermos a ação comunicativa, se nós tivermos a capacidade de buscar o entendimento. É isso que é o grande detalhe. Mas observem bem isto aqui. Fazer com palavras no sentido bios, isto é, biológico, do homem propriamente, não na dimensão política, e não no sentido zou dos animais, labor e trabalho. Então, o que é que nós estamos trabalhando, de certa maneira, a grande categoria nossa, em tempos de BNCC, é a categoria da dimensão política, que diz exatamente a perspectiva da inserção das pessoas, do cuidado, de fazer o bem para os outros, não longe do que seja partidarismo. Então, essa eu acho que é uma das grandes categorias de ocupação nossa, de produzir a ação como algo extraordinário para a nossa prática. Então, olha só, nós precisamos ser pessoas que indagam, que criam conceitos, mas com muito cuidado, logicamente. Precisamos ser seres criadores e gestores das próprias ideias. Nós lemos, por exemplo, a filosofia é leitura, isso exige disciplina. Então, vejam lá, a ideia de saber e conhecer são coisas que, aparentemente, ou no senso comum, podem ser apresentadas como algo que seja igual, mas elas têm diferenças extraordinárias. Então, saber e conhecer são coisas diferentes. O saber leva-nos ao risco de interpretar ou de dar juízo de valores sobre as coisas, porque nos faltou exatamente conhecer. O conhecer, por sua vez, tem a ideia de familiaridade, um bem familiar. Isso pressupõe busca. O que é que nós somos convidados, então, no âmbito dos nossos planejamentos? É uma constante busca do conhecer. É uma constante busca do conhecer, porque saber, nós já estamos sabendo que tem uma BNCC aí, que tem habilidades e competências que a gente tem que mobilizar, que tem um conjunto de coisas, unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e tal relacionadas, habilidades específicas, habilidades gerais da BNCC, nós já sabemos disso. Agora, é preciso conhecer, e conhecer pressupõe exatamente uma busca incessante. A busca, é preciso, então, que nós nos aventuremos na busca com base científica, filosófica. Há um termo, por exemplo, de categorias que elas são filosóficas, a ideia de pensar, como o Ronaldo falou anteriormente. É preciso fazer a boa pergunta, construir a grande pergunta para as nossas aulas, ainda que sejam, parecendo simples que sejam, mas qual é o propósito da nossa aula, não é? Então, qual é o propósito vai exigir outros desdobramentos. Bom, queridos, diante disso, vamos nos aproximando exatamente do que mais nos interessa. É possível que todos vocês já tenham visto e lido alguma coisa sobre taxonomia de Bloom. Eu tirei de propósito, como não esse dado, essa informação, esse fragmento do Wikipedia, que nós somos acusados, que não é bom, quem pesquisa não pesquisa do Wikipedia. Não é bem verdade isso, tem coisas importantes lá. Claro que a gente vai fazer, digamos, a busca mais minuciosa para saber se é verdade. Bem, observem bem, taxonomia de Bloom ou taxonomia dos objetivos educacionais. Taxonomia de Bloom porque foi liderada uma pesquisa nos Estados Unidos em 1956 por Benjamin S. Bloom. Então, ele chega numa perspectiva de que a classificação proposta por ele dividiu a possibilidade de aprendizagem em 3 grandes domínios. O domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Eu penso que nós estamos exatamente na ideia aqui da abrangendo a aprendizagem intelectual, né? E do afetivo também, que é um desdobramento também que a gente consegue enxergar na BNCC. Posto dessa maneira, só para que a gente possa falar de um determinado endereço, digamos, epistemológico, a ideia da taxonomia de Bloom, ela está reverberada na base nacional comum, de maneira escancarada, nessa formulação. Nós iremos ver isto. Então, observem bem. Olha só...
Só uma observação aqui, a sua tela não está sendo apresentada novamente. Coloque ela, compartilha ela lá conosco novamente. Oh, beleza. Mas estava ouvindo? Ouvindo perfeitamente, tá? Ouvimos a parte aqui final, tá tudo tranquilo. Beleza, eu acho que, eu não sei qual é o problema, se tem alguém eu que acho está que dando uma alguém lá. clicou errado para tentar compartilhar, e aí saiu da sua automaticamente. Às vezes acontece isso. Ok. Do jeito que eu estou falando, não está... Tá tranquilo? Pronto. Já está compartilhada a sua tela. Então aqui, nós temos exatamente, queridos, essa ideia que é fundamental. Eu gostaria, inclusive, quem ainda não tiver a possibilidade de acessar a taxonomia de Bloom, ela nos ajuda exatamente no processo que a gente tem na BNCC, aquele processo como é de aspiral do conhecimento, desde as primeiras séries até chegar no nível mais complexo de entendimento. Vocês lembram disso, não é? Então, olha só, a taxonomia de Bloom, ela é a base epistemológica para esta elaboração. Os verbos não são colocados por acaso na BNCC e nem naquela ideia de explicação de aprendizagem de modo aspiral, que vai crescendo, vai ampliando o eixo, o raio de compreensão de complexidade. Então, olha só, na taxonomia de Bloom, nós temos aí as áreas do conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. No sentido, digamos, de hierarquia, o conhecimento na taxonomia de Bloom é, digamos, o mais elementar. E aí ele vai, a compreensão é mais complexa, a aplicação é um pouco mais complexa, a análise exige os 3 anteriores, a síntese exige a compreensão das 4 proposições anteriores, e a avaliação, avaliar, é, portanto, o verbo mais complexo e mais difícil na educação. Exatamente olhando para a taxonomia de Bloom, a gente consegue perceber exatamente na lista, na tabela, aqui na tabela, na parte dos verbos, onde está a lista dos verbos recomendados, você começa, por exemplo, acerca do conhecimento, uma determinada habilidade e competência que quer, por exemplo, que deseja que o aluno aponte um conhecimento. Então, apontar, definir, elucidar, inscrever, marcar, recordar. Observe que isso é bem elementar, bem tranquilo, não é? Então, quando a gente vai observando exatamente na coluna de compreensão, os verbos já são mais complexos. É descrever, discutir, esclarecer, etc. Na tabela de aplicação, você tem aplicar, demonstrar, dramatizar, empregar. Os verbos eles vão ganhando complexidade, vão dando complexidade para a educação. E isso é muito fundamental que nós percebamos isso. De onde vem, então, exatamente a ideia de habilidade e competência? Pois pode ter certeza que uma das fontes é exatamente essa formulação de Bloom, da taxonomia de Bloom, então é uma ideia norte-americana. Mas é interessante a ideia de como a gradação e a complexidade dos verbos que está lá na base, elas ganham dimensão, forma e conteúdo na base, e que nas nossas aulas elas vão ganhar exatamente o que a gente pode dizer vamos empiricizar isso, vamos trabalhar isso na prática com os nossos alunos. E não é sim fazer essa tradução. É como falar assim, olha, eu estudei tal assunto na universidade, agora eu vou fazer a transposição didática. E a transposição didática é algo complexo. Então, aqui nós temos a transposição didática de uma teoria, que é a taxonomia de Bloom, para as ideias de habilidades e competências da base. Isso é bem importante para a gente. Inclusive, tem diversas maneiras e modos ou figuras que apresentam a taxonomia de Bloom, que é bem bacana para a gente, inclusive, construir os nossos objetivos das aulas cotidianas nossas. Bom, queridos, essa outra ideia aqui, que você já conhece, os marcos legais, eu vou só colocar aqui, mas não vou ler nadinha, não. Nem vou falar nada disso aqui. É para dizer que nós estamos falando exatamente de marcos legais que embasam o BNCC. A BNCC não caiu de paraquedas, ela é institucionalizada por base exatamente da Constituição Federal, na LDB, nas diretrizes curriculares, no Plano Nacional de Educação. Então, ela é uma lei na qual nós devemos exatamente aprender o nosso olhar e a nossa atenção. Uma questão de obediência nossa, até porque não tem um outro balizamento institucional que possa nos dar, digamos, caracterizar o nosso trabalho. Nós temos que nos adequar. Bem, queridos, pergunta importante. Por que os paradigmas educacionais não foram e nem têm sido aplicados com eficácia e efetividade nas escolas? O que eu vou apresentar rapidamente aqui, não tenho intenção de parar muito tempo nele, é só para me demonstrar quais são os paradigmas anteriores até o paradigma atual.
O Ronaldo falou alguma coisa que nós estamos vendo, que nós estamos vendo hoje, por exemplo, o último paradigma da educação é o paradigma das habilidades e competências. E esses paradigmas, até chegar nele, nós tivemos o paradigma do construtivismo, com base epistemológica em Piaget, né? O eu que dialoga com o social. Aí nós tivemos também o outro paradigma, que é o sociocultural, né? Aí nós tivemos com Levi-Vygotsky. Olha só a parafernália de coisas, de informações que nos ensinaram um dia nas aulas relacionada à didática, à pedagogia, à educação, ou fundamentos da educação, ou epistemologia da educação. Aí nós tivemos um outro paradigma, que é a teoria da psicologia, a psicogênese do pensamento complexo, do Henri Vallon, sócio-bio-interacionista, em que não apenas o eu se comunica com o social se comunica com o eu, mas tem uma questão hormonal que também interfere nas nossas perspectivas de aprendizagem, do nosso cognitivo. Essas são, então, digamos, os 3 grandes últimos paradigmas que estiveram no chão da escola, estiveram nos nossos debates de formulação, de proposição, do que como íamos fazer, como íamos ensinar. E agora nós temos exatamente o paradigma de habilidades. Agora vejam lá, habilidade e competências. Na verdade, queridos, uma não está dissociada da outra. Habilidade e competência, elas se conectam. Então, digamos que se nós temos o construtivismo, se nós temos o sociocultural, se nós temos o socio-bio-interacionista, nós temos agora este grande paradigma, e que nós estamos bem... isso veio causar um certo desconforto na gente e exigiu uma nova postura nossa, exigiu buscas incessantes de conhecimento e aprendizado. Bem, o uso intencional de competências e habilidades estará fadado ao fracasso quando nós não sabemos sequer a diferença entre esses 2 termos, e quando não há um esforço para aplicar isso no ensino. Então, queridos, como eu falei anteriormente, considerando que nós estamos dentro de uma plataforma de balizamento institucional jurídico, que vem desde a Constituição, pela LDB, pelos momentos importantes da educação, até chegar na configuração da BNCC, nós temos que obedecer para que a gente possa caminhar basicamente nessa perspectiva. Com isso, eu não estou tirando aqui, queridos, nem estou contra aos críticos da BNCC. Eles têm as suas razões, e plenas razões, porque as fazem dentro de uma base epistemológica muito forte e, de fato, correta. Bem, outras 2 perguntas importantes para a gente pensar. Qual a diferença entre habilidade e competências? Primeiramente, com qual das 2 nascemos? Aí vocês só pensem com vocês. Com qual das 2 competências, com habilidade ou com competência que nós nascemos? Qual a diferença? Então, vejamos lá. Nós já vimos no conceito introdutório que tem uma diferença, né? Então, aqui, queridos, nós não nascemos com nenhuma, e é difícil e é complexo falar de diferença entre elas. Elas se completam, né? Então, competência não se alcança, como diz o Vasco Moreto, desenvolve-se. Então, nós vamos traduzir, a tradução nossa, o papel nosso é fazer a tradução da competência, de competência aos nossos alunos, né? Então, olha, as competências não são listadas. Na verdade, a própria matriz de referência, por exemplo, ela dá mais atenção ou mais ênfase a situações complexas, por meio das quais o sujeito irá desenvolver a competência. E situações complexas, isso é bem interessante, porque o fato de nós aprendermos a habilidade e competência na base já é uma situação complexa, né? E como ensinar isto? Então, o que nós temos, então? Nós temos que desenvolver a capacidade do sujeito, mobilizar recursos, visando abordar e resolver situações complexas. Então, aqui, acho que a grande proposição nossa é aprender isto. Eu imagino que vocês já ouviram tanto sobre BNCC, tanto sobre habilidade e competência, e a gente, cada vez que a gente ouve, alguns sentem, acho que se sentem incomodados em estar ouvindo, mas nós não temos saída, nós temos que ouvir e dar bons ouvidos a isso, porque, digamos, é o norteamento institucional jurídico para as nossas práticas. Bom, queridos, uma preocupação relevante hoje na educação é
como ensinar e como avaliar considerando habilidades e competência. Lembremos, ainda há pouco eu disse sobre a ideia da taxonomia de Bloom. Ela traz a hierarquia dos verbos, né? Um processo de complexidade dos verbos. E aqui, como então nós vamos ensinar e avaliar? Então, ensinar está numa perspectiva, digamos assim, numa hierarquia um pouco mais inferior da ideia de avaliar. E avaliar é profundamente complexo. O esforço para que o processo de aprendizagem seja menos conteudista, aqui está uma coisa bem interessante, e mais focado no desenvolvimento e preparação dos alunos para os desafios do mundo atual. Então, vejamos lá. A ideia, quando nós temos uma unidade temática na base, quando nós temos objetos de conhecimento, quando nós temos habilidades, não quer dizer que a base está nos fazendo ser conteudista. O grande propósito, então, é como nós vamos aproveitar todo essa construção para fazer uma boa elaboração focado no desenvolvimento e preparação dos alunos para os desafios do mundo atual. Isso nos quer, então, apresentar exatamente, considerando, inclusive, o conceito aqui do dicionário Aurélio, competências, qualidade de quem é eficaz, de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. Observem bem como este conceito ele é bem interessante. Então, a competência é uma qualidade de apreciar e resolver um problema, envolvendo sua capacidade, habilidade e aptidão e idoneidade. Indivíduos competentes, dentre das mais variadas atividades profissionais, tendem a ser bem-sucedidos. Por que são bem-sucedidos? Porque são competentes no que fazem. Por que são bem-concedidos? Porque compreenderam a dinâmica ou o entendimento do que é ser competente, da mobilização desse conjunto de habilidades que traduz em nós numa possibilidade de fazer as coisas com rapidez e ser bem-sucedido. Bom, queridos, como eu disse anteriormente, mencionando o Vasco Moreto, ele disse o seguinte: competência não se alcança, desenvolve-se. Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer. Olha só o que a BNCC está falando para a gente, de certa maneira. Olha, vocês precisam fazer bem o que vocês se proporam a fazer, professores e tal. Entretanto, não nos foi dada uma base bem interessante para isso. Nós estamos aprendendo com grandes esforços entre, por exemplo, nós agora aqui e outros debates que a gente faz sozinho, outras leituras que a gente faz sozinho. Então, olha só, as competências são as essências para que o indivíduo tenha sucesso em sua vida social e na carreira que ele escolher, logicamente. Então, olha só, o mercado de trabalho necessita de pessoas capazes de tomar decisão, de liderar, de resolver conflitos, utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico. Nós estamos, provavelmente, dentro de uma dessas competências. Nós estamos resolvendo um conflito da saída de alguns paradigmas para um paradigma atual. Acho que a competência que nós estamos desenvolvendo agora, nós estamos resolvendo um conflito, porque ficou conflitante as coisas. Nós aprendemos uma base epistemológica, de repente nós somos levados para um outro paradigma rapidamente, que nem foi base de estudos de construção racional nossa. Né? Então, vejam, isso aqui eu fiz a leitura lá inicialmente, eu vou passar aqui são as ideias dos conceitos de habilidade e competência. Bem, a tradução dessas ideias todas. O aluno é o aluno saber fazer ou saber conhecer. Olha, saber ou saber conhecer. Competências versus desempenho, que aí a gente olha para o desempenho e diz, é a competência, talvez, né? A confusão feita entre as dimensões de competência e desempenho acaba gerando grandes problemas ou problemas no processo de ensino-aprendizagem. Eu penso que da seguinte maneira, o desempenho pode ser definido como um indicador de competência. Olha só, o desempenho do aluno numa determinada atividade pode indica a competência dele, né? Serve para orientar o professor e gestores ou os alunos que estão desenvolvendo as competências. Entretanto, vejamos lá, é importante ter em mente que desempenho fraco não é necessariamente sinônimo de falta de competência. Observe,
É possível que um aluno, num dado momento, por exemplo, ele não tenha se dado bem numa determinada avaliação, porque talvez ele tenha aplicado todo o seu tempo para fazer aquela avaliação, não dormiu direito, ou não se alimentou, ou as condições socioeconômicas dele são péssimas, as condições sociais dele são gritantes, então ele não vai ter as condições eficientes ou normais para ser bem-sucedido no dia seguinte, por exemplo, de uma determinada atividade. Por essa razão, a ideia do último verbo lá da taxonomia de Bloom, de avaliar, é preciso ter muito cuidado. Então, nós somos mais do que professores, nós temos que conhecer o mundo do aluno também, de algum modo, né? Bom, queridos, observem bem esta pirâmide do conhecimento geográfico proposta pela BNCC. Olha só, nós temos no centro da pirâmide uma ideia chamada situação geográfica. Eu gostaria de dizer que a ideia de situação pode ser uma situação matemática, uma situação histórica, uma situação filosófica, uma situação... Situar é, antes de mais nada, situar o problema considerando contextos econômicos, políticos, sociais, considerando a epistemologia XYZ, considerando o cotidiano, considerando um conjunto de variáveis que nos ajuda a explicar o que é uma situação geográfica. Então, lembre que o Ronaldo começou falando assim, precisamos construir a situação, né? Fazer perguntas, nós começamos por perguntas. Então, nesse exemplo dessa pirâmide da ideia do conhecimento geográfico, nós temos a situação no centro, isto é, a nossa pergunta, a elaboração da nossa pergunta é fundamental. E exatamente isso dialoga exatamente com a ideia do objeto do conhecimento. O objeto de conhecimento que estão listados, por exemplo, nos halls de objetos lá da BNCC, ele é fundamental, é de lá que a gente vai tirar, então, construir a nossa situação de conhecimento. Aqui, por exemplo, essa elaboração dessa pirâmide foi elaborada, situação geográfica. Ele pegou sujeito e seu lugar no mundo, identidade, pertencimento, multiculturalidade, etnias e alteridade. É um conjunto de coisas, não é só uma coisa. E aí, se a gente for querer ensinar cada uma dessas palavrinhas, ou encontrar no livro didático, nós vamos ser os maiores conteudistas de todos os tempos. Então, a situação pretende, então, ser o ponto de partida para a nossa proposição de aula. Então, olha só, a partir da ideia de situação geográfica, nós lemos um texto da Maria Laura, é um texto maravilhoso que fala sobre situação geográfica, por exemplo, mas dá para a gente formular uma outra ideia também noutras disciplinas. Situar o problema, situar a ação. Situar é situar, isto é, localizar o problema, um assunto em termos epistemológico, etimológico, científicos, filosóficos. Então, assim, é situar o problema nas várias possibilidades de compreensão, isto é, em múltiplas variáveis. Então, isso não é uma coisa muito simples. Aqui, no rodapé, não sei se dá para vocês verem, os conhecimentos atuais encontram-se na base. O sujeito e o seu lugar no mundo, o mundo do trabalho, o ambiente e sustentabilidade. Nas áreas arestas destas pirâmides estão as unidades que envolvem o procedimento geográfico, conexão, escala e tal. Então, observe que essa pirâmide é possível a gente traduzir para outras áreas do conhecimento. Isto é fundamental. Então, nosso conhecimento, com relação para lidar com habilidade e competência, leva em consideração a situação que a gente vai construir. Bem, isso aqui, pessoal, eu peguei de propósito, é mais aplicado ao ensino médio, mas é necessário, então, que nós façamos um link com habilidades e competências da educação básica com o que está proposto para o Enem, por exemplo, porque tem uma certa conexão. Mas só para dar um exemplo aqui, olha essa competência número 6, compreender a sociedade, a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Ou se fosse apenas em diferentes contextos, então seria de diversas possibilidades que podíamos trabalhar. Olha só como é que se apresentam, então, as habilidades. Então, competência, ela ganha, então, o sentido de ser um conjunto de habilidades, como nós falamos anteriormente, harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, a função, o que a gente está a desempenhar, por exemplo. Então, as habilidades se conectam a ela. Então, nós não podemos dizer que há uma diferença, que há, aliás, uma separação entre essas duas palavras, né? Elas se conjugam, elas estão juntas, elas se relacionam. Aqui, eu trouxe como possibilidade de exemplificar sujeito e seu lugar no mundo. Eu peguei uma competência, a competência é utilizar o conhecimento geográfico para entender a interação da sociedade e natureza e exercitar o interesse e o espírito da investigação
e de resolução de problema. Olha só, nós temos aqui utilizar o conhecimento geográfico para entender. Olha, é um outro desdobramento. Para entender, tem um outro verbo. Depois nós vamos ter um outro verbo que vai construir o que é competência. Então, é uma coisa bem complexa. E aí, desenvolvendo ela em duas habilidades. Descrever e analisar dinâmicas populacionais. Aqui eu posso pegar a dinâmica populacional de Tucuruí, eu posso pegar a dinâmica populacional do estado, da região, etc. Identificar diferentes diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos de diferentes histórias. Então, são outras habilidades. Identificar as formas e funções da sociedade. Quer dizer, somente nessa competência você tem a possibilidade de trabalhar diversas habilidades. E isso é possível nós observarmos que os objetos de conhecimento, eles nos dão luzes para que a gente possa fazer uma boa incursão, inclusive naquele grande debate se é a parte diversificada ou não da BNCC, que se é necessário ou não, é um debate que não está vencido, ainda tem muita coisa para fazer. Então, só esses exemplos aqui, rapidamente. Vamos lá. Desempenho diferente de competência. Nós falamos anteriormente que a ideia de desempenho é um indicador de competência. Para tê-la, o aluno não precisa necessariamente ter alto desempenho, está faltando alguma coisa, alto desempenho, na prova escrita de um assunto, mas ele tem alto desempenho em determinada outra atividade. Então, ele tem outras possibilidades. Ele oraliza bem, mas não escreve bem. Então, ele faz uma série de coisas que os outros não fazem. Então, não dá para determinar uma avaliação de que esse aluno não tenha alguma competência, né? Então, com relação à ideia... Não sei se eu passei, mudando de foco. Nós falamos ainda há pouco, queridos, na ideia de conteudismo e desenvolvimento, faltou alguma coisa no desenvolvimento intelectual coerente. Bem, observem bem, o conteudista, ele vai se aplicar a planejar os objetivos, recursos e métodos a partir dos conteúdos. Olha só, a partir dos conteúdos. O desenvolvimento intelectual coerente, ele vai selecionar situações complexas que ajudarão o aluno a desenvolver determinada competência. Quais os conteúdos que se encaixam na habilidade? Então, aqui eu acho que o grande propósito nosso é não olharmos muito para a ideia do conteúdo. O conteúdo é, então, uma habilidade inerente ao professor. A gente acredita que o professor tenha o conteúdo, que ele conheça o conteúdo. Então, ele vai desenvolver, o olhar do professor está exatamente na ideia do desenvolvimento, está errada a palavra, intelectual coerente, isto é, selecionar situações complexas. Isso não é simples. Isso não é simples. Eu gostaria de dizer que nenhum de nós pode se sentir incapaz por, de repente, não formular uma boa situação complexa ou construir, inicialmente, agora, nesses tempos, uma situação complexa. Nós estamos aprendendo, mas é preciso que a gente tenha coragem para avançar. Bem, quais são as situações complexas e em que um professor deve ser competente? Olha só, queridos, dados importantes ou informações importantes. Para que a gente possa construir uma situação complexa, de fato, e ser competente, é preciso que a gente saiba planejar a nossa aula. É preciso que a gente saiba ministrar ela. E é preciso que a gente saiba avaliar a aprendizagem. Observem bem, planejar, ministrar, avaliar. Agora, se vocês pudessem voltar rapidamente lá na taxonomia de Bloom, observe que aqui tem uma gradação de complexidade. Então, aqui que está o grande exercício nosso como professores. Bem, quais os recursos para isso? Dominar o conteúdo, como eu disse anteriormente, né? Estudar sempre. Qual é a habilidade? A habilidade é um componente de competência, né? E aqui, recursos para desenvolver com competência. Linguagem, valores culturais. Observem bem isto aqui. Nenhuma palavra tem sentido em si mesma. O que lhe confere o sentido é o contexto. É preciso que nós tenhamos a capacidade de contextualizar bem, assim nós construiremos um bom problema. Eu gostaria que vocês olhassem todos para este exemplo. No porto, o navio brasileiro entrava um navio italiano. Qual é o erro? De repente, nós vamos encontrar o erro aí. Mas como? Está complexa essa formulação. Esse exemplo está
não está explicativo, tá, mas aí tem um detalhe. É preciso explicar o contexto, nós vamos chegar lá. Então, olha só, o aluno não precisa adivinhar o que o professor o professor está querendo dizer, como neste exemplo aqui. O professor pergunta, eu escrevi errado aqui, foi a Revolução Francesa. O professor pergunta, como foi a Revolução Francesa? Faltou o quê? O aluno pode dizer assim, da seguinte maneira, foi legal. E aí? Está errado? Não, não está errado. Ele não perguntou, não contextualizou, foi bacana. Quer dizer, são cuidados. Então, a linguagem é algo fundamental. Os valores culturais. Apelar para o contexto, se o aluno não está aprendendo, tentar ensiná-lo a partir da realidade que o cerca. Fazê-lo sentir incluso na fala, na aprendizagem. Agora, veja, qual é o erro aqui? Nenhum erro. O problema é estar no verbo. Entrava, do verbo entravar. Observem bem como isso é bem interessante. Então, este exemplo talvez seja o exemplo das nossas formulações, em questões de perguntas, e talvez que a gente queira saber coisas que são muito já ultrapassadas e que não trazem nenhum senso crítico. É preciso que a gente avance nisso. E, para fazer isso, nós temos uma coisa a fazer, estudar mais o possível que pudermos. Então, é preciso uma outra coisa importante também, administrar o emocional. Os nossos alunos não têm culpa do nosso problema. Deve haver alguma culpa, sim, certamente, cada um de nós sabe onde está. Então, nós temos que treinar a competência na hora do estresse, a competência da suportação, que eu acho que isso é bem importante, inclusive, para esses tempos para nós, para que a gente não adoeça. Tranquilidade é algo fundamental para nós. Eu digo assim, nas minhas conversas, assim, nós temos uma hora fazer a política da boa vizinhança com o aluno e com as outras formas de relação também, senão a gente vai perder. Bom, queridos, isso aqui vocês já conhecem, competências gerais. Toda a formulação nossa nas áreas específicas tem que estar vinculada às competências gerais. Observe essa parafernália de coisa aqui. O aluno tem que estar competente, habilidoso, para saber o que as linguagens, a matemática, a ciência da natureza, as ciências humanas, o ensino religioso traz a ele, por meio dos conhecimentos, por meio das aulas. Isso não é simples. Isso não é simples. Bem, aqui é outra ideia. Habilidades previstas na BNCC, indicação, a transformação e a compreensão. Observe que há uma certa gradação para voltar lá na base epistemológica da taxonomia de Bloom. Aqui, queridos, eu gostaria de dizer que esse é um momento bem importante para a gente observar exatamente as competências, as habilidades. Observem bem essa habilidade. Indicar o risco durante a realização de práticas corporais de aventura urbana e planejar estratégias para a sua superação. Todos nós temos o compromisso de olhar a estrutura das habilidades e observar o que expressa, o que indica cada verbo. Olha, o verbo que explicita um processo cognitivo, então, aqui está explicitando o processo cognitivo. Aqui, o outro verbo, práticas corporais na aventura, na verdade, o complemento, está a explicitar o objeto do conhecimento. E aqui, outros verbos mobilizadores. Então, o verbo ou o complemento do verbo que explicitam o contexto, uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, observe que está posto quase em todas as habilidades essa estrutura. Então, isso é importante que a gente observe. Isso não está por acaso. Aqui, queridos, é aquela ideia do plano de aula, da BNCC, os currículos estaduais, municipais e particulares, a projeção do projeto político-pedagógico e o plano de aula. O plano de aula é o último e é o mais complexo, na minha compreensão. Bem, aqui, mais aqui. Dicas de como trabalhar com habilidades e competências. Acrescentei um ozinho. Os colegas podem dar uma olhada nesse site, www.somospar.com.br. Tem muitas informações bem interessantes lá. Bem, a primeira dica seria, então,
Como trabalhar as competências e habilidades? A primeira dica é relacionar as habilidades e as competências específicas áreas com as competências gerais da base. Não vou ler o restante. A segunda dica, encarar as habilidades com objetivos de conhecimento de cada etapa. A terceira dica é trabalhar as competências e habilidades da base em forma gradual, né? A próxima dica é buscar formas de trabalhar as habilidades e competências de maneira interdisciplinar e contextualizada. E, por último, aliar o desenvolvimento cognitivo ao desenvolvimento das competências socioemocionais. Bom, queridos, basicamente, essa, digamos assim, como eu falei, é mais uma espécie de provocação de coisas que vocês já estão fazendo, né? Que vocês já estão trabalhando há muito, já ouviram bastante, já, digamos assim, já estão calejados de ouvir isso, mas eu acredito, queridos, que a gente deve fazer quanto mais esse exercício de aperfeiçoamento para a gente, digamos, chegar numa possibilidade de aperfeiçoamento. Então, nós temos esses desafios. Considerando exatamente os paradigmas todos que nós já passamos, esse é, portanto, o paradigma mais complexo para nós, habilidades e competências. Eu quis, na verdade, demonstrar alguns aspectos e, fundamentalmente, trazer exatamente qual é a matriz e de onde vem essa ideia de habilidades e competências. Prezado Ronaldo, à disposição. Ô, meu amigo, que beleza, que exposição fantástica, tá? Muito grato mesmo pela sua exposição. E aos colegas que estão ouvindo aí, eu acredito que eles também têm a mesma percepção e viu de quão grande valia foi essa exposição. E nós vamos abrir agora, ressaltando que nós temos aqui na nossa sala de reuniões virtuais hoje, nós temos aqui professores, supervisores, orientadores, diretores e supervisoras, orientadoras e diretoras. Então, nós temos essa equipe maravilhosa e eu quero deixar para vocês esse momento da fala, a observação que vocês tendem. Por quê? A educação, o que nós vemos a educação, é como se fosse um caminho, né? E esse caminho, ele tem um ponto de partida, que é onde nós estamos. E nós precisamos ter uma visão de futuro, que é onde nós queremos chegar. Porque ninguém sai em uma caminhada para poder permanecer no mesmo lugar durante a caminhada inteira, a não ser que ele esteja numa esteira de caminhada. Né? No entanto, nós acreditamos que vamos sair de um determinado local, passar por determinados locais e chegarmos, às vezes, ao mesmo lugar, mas queremos chegar com algo novo. Nós saímos de casa para uma caminhada na rua e queremos chegar em casa com um resultado alcançado, nem que seja perder algumas gramas naquele dia, ter suado um bocado, mas a gente quer um resultado. E na educação? Como é que tem sido? E como o professor Milvio bem expôs, nós temos aí hoje a visão de habilidades e competências para que nós possamos, de certa forma, delinear os caminhos a serem trilhados. E aí eu quero deixar para a equipe que está aqui no grupo as perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta, pode se manifestar. Pode abrir o microfone e falar, ou se inscrever aqui no chat. O pessoal está meio tímido. Eu? Tá, pode falar, Veridiana. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, saudações fraternais a todos. Nossa boa tarde. De modo especial, a nossa saudação geográfica ao amado Milvio. E obrigado, meu querido, por estar aqui compartilhando com a gente esse momento. É interessante a gente sempre estar trocando as figurinhas e nada está pronto, né? Então, assim, é isso que faz a construção do processo de ensino-aprendizagem. Professor, na verdade, a gente está aqui, na verdade, para provocar. Agora eu vou provocar o senhor. O senhor está com a costa aliviada de sair da PISA lá com relação à tese, já tem a tese, então bora trazer um pouco aqui para a provocação, certo?
Então, diante dessa situação que a gente vive hoje, professor Milvio, em que, em tempo de pandemia, do novo coronavírus, a gente tem observado uma reestruturação dos espaços. E o espaço escolar ele vai mostrar bem nítido essa reestruturação, né? Por onde agora começar a falar sobre habilidades e competência, olhando o nosso componente curricular em tempo de pandemia? Qual a sua dica que o senhor observa? Tá? Primeiro, para começar assim, que o senhor observa diante dessa situação de crise relacionada ao próprio sistema capitalista e essa crise sanitária, e como agora a gente eleger, né, dentro do nosso componente curricular, qual é a melhor habilidade, ou melhor, qual é a competência e habilidade que a gente deva trilhar aí? Porque, pelo que a gente percebe, não é o conteúdo em si, mas a ideia agora da gente estar observando no nosso processo de aprendizagem qual é a competência e habilidade que eu preciso hoje em tempo de pandemia, em que hoje o que a gente vai ter, e está se desenhando bem isso, esse ensino remoto, né? Então, para o senhor compartilhar um pouco aí do que o senhor pensa. Beleza. Deixa eu ligar o microfone aqui. Bem, primeiro, ok, está ouvindo, Ronaldo? Está ouvindo? Bem, em primeiro plano, a pergunta da Veridiana foi muito, muito sábia, inteligente, bem formulada. Ela falou de reestruturação de espaço. Nós compreendemos que o espaço seja a instância da sociedade baseada no grande geógrafo brasileiro, se não um dos maiores do mundo, que é o professor Milton Santos, instância como categoria, o espaço como uma categoria que não quer dizer especialmente da área delimitada, mas ela está em múltiplas escalas. E eu penso exatamente para que a gente possa explorar a ideia de habilidades e competências na perspectiva da reestruturação do espaço, em primeiro plano, é como, por exemplo, numas habilidades, uma situação complexa, como os nossos alunos compreendem a pandemia pelo olhar da geografia. E aí, a geografia, o termo pandemia é uma categoria profundamente geográfica, porque só é determinado pandemia quando já se extrapola em escalas continentais, não é? No mundo, uma determinada doença, como é o caso do SARS, do Covid-19, não é? Então, assim, eu acredito que nós temos um conjunto de variáveis que a gente pode observar para que o aluno perceba quais são desenvolver as suas habilidades. Primeiro, as pessoas foram colocadas por determinações governamentais e não científicas para ficarem em casas, mas anunciado por uma instituição que é internacional, não é? Em segundo plano, nós tivemos um comando a nível federal que não levava em consideração. Observe como o termo pandemia, ele acessa diversos contextos, contexto político, contexto econômico, contexto, inclusive o contexto dos movimentos sociais, os contextos da escola. E reestruturação do ponto de vista do espaço enquanto empiria, isto é, a escola como espaço, o prédio público. Eu acho que, nesse aspecto agora, o governo federal tem mandado recurso, tem vindo recurso para os municípios, que dá para melhorar do ponto de vista do espaço da área, né, da localização, espaço como localização, a escola. Mas eu penso que as habilidades mais importantes aqui é exatamente a capacidade do aluno compreender o que é a disseminação do vírus em escalas local, regional e global. Aí nós temos uma habilidade lá, conexões e escalas lá em geografia, por exemplo. Ou, se quisermos, como compreender o coronavírus na perspectiva, a pandemia na perspectiva histórica. Aí tem um conjunto de possibilidades que o professor pode acessar para estar dando. Então, eu acho que a grande competência é trabalhar, a habilidade é trabalhar exatamente conexões e escalas, dando ênfase para o coronavírus. Isto é, você vai acessar problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos e de saúde pública, não é? É muito vasto, mas fundamentalmente é compreender o que é
uma pandemia do ponto de vista geográfico. Então, como eu te falei, a pandemia é uma categoria essencialmente geográfica. Dá para mapear quais foram as cidades, as regiões e os países ou os continentes onde houve maior incidência do coronavírus. Dá para dizer onde houve, em maior ou menor grau, o maior índice de óbitos. Dá para dizer onde ocorreu o maior índice de pessoas que foram curadas do coronavírus. Isto pode demonstrar onde foi curada, por que foi curada, elementos técnicos, tecnológicos, a disposição de elementos técnicos que disponibilizados naquela região ou naquele país, que permitiu com que, por exemplo, houvesse a possibilidade de recuperação de pessoas. Então, uma série de possibilidades. Espero ter respondido minimamente, minha querida. Não, com certeza. Eu abraço também a sua ideia, tanto que eu acredito que o desafio é porque, de certa maneira, que a gente tem. Nós temos um guia de orientação curricular, que, enquanto Secretaria de Educação, nós fizemos um exercício de estar colocando o que são das habilidades e competências que se tem na base, né, curricular, e tentar visualizar isso casado com o nosso livro didático, o livro que foi escolhido pela categoria dos professores, né? Só que agora a gente está num novo cenário, né? Nós estamos num cenário em que está com relação a esse distanciamento social. E aí que é preciso filtrar o que se tem lá, né? Aí eu acho que é isso que eu acho que é o grande desafio, né? Em que nós, muitas vezes, não conseguimos dissociar o que é conteúdo do que são, na verdade, as competências e habilidades. Acho que nós estamos, muitas vezes, muito ligados ao que é conteúdo e não temos o manuseio de traçar o que é competência e habilidade, certo? Então, assim, só para a gente estar dialogando, é nesse sentido assim, agora nós estamos nesse cenário de distanciamento social, o que eu vou levar para essa criança que está lá na aldeia, que está lá no Jardim Colorado, que está aqui no centro da Praça do Rotary, que está lá no lago, né? O que nós vamos filtrar agora para que isso chegue ao nosso aluno? Assim, para a geografia, a sua fala assim, ela parece assim, bem interessante, bem tranquila, mas olhando agora para a matemática, olhando agora para a língua portuguesa, tá? Então, simplesmente assim, para a gente estar dialogando também com os outros professores, para justamente a gente não achar que está pesado, que a carga está pesada, mas a gente levar esse novo olhar diante do ensino da aprendizagem e fazendo referência a essas competências e habilidades. Era um pouco disso que eu gostaria assim, de estar, na verdade, compartilhando essa aflição. Perfeito. Interessante, Veridiana, que você, quando relacionou matemática, por exemplo, língua portuguesa, e o tema pandemia, ela nos permite um leque de possibilidades e a discussão em todas as disciplinas de maneira muito extraordinária. Se nós observarmos, a nossa BNCC foi aprovada agora recentemente e não há nenhuma menção de uma pandemia ou de uma possibilidade de trabalhar remotamente. Entretanto, dentro da base existem alguns objetos de conhecimento relacionados ao uso de tecnologia. Então, de certa maneira, ela só não fala digamos assim, dessa categoria, que agora a pandemia é uma categoria geográfica, é uma categoria linguística, é uma categoria da língua, da matemática, filosófica, porque a pandemia, por exemplo, no campo da filosofia, ela é um vírus desconhecido, que a ciência ainda não dominou ele, não é? Então, dá para fazer uma série de possibilidades de perguntas acerca disso. Então, é isso. Eu creio que nós estamos exatamente sendo metamorfoseados, de repente, né, para o Senivaldo, da aula presencial, fomos chamados assim tão rapidamente para as aulas emergenciais remotas, ou, de certa maneira, nós fomos reclusos num quarto, não podendo sair nem para a rua, e aí a gente vai adquirindo outros problemas, como, por exemplo, problemas de saúde, psicológico, etc. e tal, e, aliado a isso, o problema financeiro, que a gente perdeu também a dimensão e as possibilidades de construir, digamos assim,
o alicerce financeiro para a família, né, o pão de cada dia, né? Então, há uma série de problemas gerados pela pandemia, por exemplo, que eu acho que eles ganharam dimensão, voz e conteúdo dentro do nosso planejamento. Não dá para nós esquecermos isso. Até porque nós não seremos a mesma sociedade depois do coronavírus. Nós seremos uma sociedade permeada exatamente por esse fantasma do vírus, por essa realidade que é o vírus, né? Que, de fato, mudou a perspectiva do mundo. Boa tarde, professor. Milvio, tranquilo, que boa exposição, né? Eu estava pensando aqui, já que estamos assim com a geografia em alta hoje, eu queria trazer uma reflexão aqui do Francisco Perpétuo Diniz, da Ana Cristina Costa e do Raimundo Erundino Diniz. Ambos pesquisadores em geografia da Amazônia e também em planejamento do desenvolvimento do trópico úmido, né? E eles trazem uma reflexão em um artigo muito interessante intitulado Territórios, Rizomas e o Currículo na Escola, onde ele discute a possibilidade de pensar o currículo da escola de forma, numa perspectiva território-rizoma, uma proposta flexível, não hierárquica, interdisciplinar e baseada numa prática educativa, voltada para o enfrentamento de uma educação tradicional que nós conhecemos. E dentro dessa perspectiva de rizoma, é muito bom a gente olhar para entender o que é inicialmente esse rizoma, já que não temos só geógrafos e biólogos no grupo. Para entender o rizomas, vamos imaginar um gramado. Você vai fazer um gramado no jardim da frente da sua casa. Então, você coloca um fiapinho de grama aqui, daqui 2 palmos, outro fiapinho de grama, mais 3 palmos ali, outro fiapinho, e você foi colocando esses fiapos de grama. E com o regar e o passar do tempo, aqueles fiapos se entrelaçarão de tal maneira que comporão um único jardim, um único gramado. E você já não sabe mais, olhando os fiapos de grama verde, bonito ali por cima, você olha, você não sabe de onde que partiu, de qual fiapo que tudo começou, porque eles se entrelaçaram. Então, essa é a perspectiva da construção de um currículo rizomático. E dentro dessa ideia, eu vejo hoje, e aí eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente, dentro dessa ideia de habilidades e competências, a perspectiva do olhar do universal, do global e do local particular. Nessa construção de habilidades e competências. Porque eu vejo que é algo que nós precisamos pensar. Porque qual é o problema hoje que nós estamos vivendo? É uma crise global. Mas o que está intensificando a crise não é a crise de saúde, mas é a crise moral, que ela é particular, inerente a cada um. Porque se todos seguissem as normas da vigilância sanitária, o problema estaria resolvido e a crise global solucionada. Então, assim como está acontecendo na pandemia, nós passamos por isso na educação. A relação entre o universal global e o local particular. E como falarmos disso dentro da perspectiva de habilidades e competências? E, professor Ronaldo, só um instantinho. Tem a professora Ana Lúcia inscrita e tem o Alain. Acho que já faria 3 blocos já de pergunta, aí o Milton tentaria... Pode ser. Pode? Então vai lá na Maria primeiro e depois no Alain. Ana Lúcia. Ana Lúcia, desculpa. Pode falar, professora. Boa tarde a todos. O Milvio estava falando sobre habilidade e competência, né? E em relação ao conteúdo, a Veridiana, ela fez uma pergunta a ele falando sobre a questão da gente colocar os assuntos que estão na atualidade para as coisas que a gente está ensinando. Por exemplo, como a gente na área de ciências, aí a gente teria que colocar. Quando a gente pega o livro de ciências aqui, para ver o que a BNCC traz, ou qualquer outro livro, eles falam mais em habilidade, e não em competência, né? Qual é a competência que o aluno vai ter. Porque a competência, do meu ponto de vista, à medida que o aluno desenvolva uma habilidade, ele vai ter uma determinada competência no futuro, se ele conseguir, para ele poder desenvolver aquela habilidade. Em relação ao que a Veridiana tinha dito, só para complementar aqui a fala dela, em relação às ciências, eu estava pensando na minha aula como que eu poderia abordar
colocando a questão da pandemia, já que eu estou no sétimo ano e nós sabemos que ciência houve uma mudança drástica, muito mesmo, tanto no sexto ano até o nono, no qual a gente está tanto física, biologia e química, tudo misturado nesse contexto agora da BNCC. Aí, como eu estou na questão do sétimo ano, aí o meu assunto seria máquinas simples, né, que a gente está envolvendo aqui, que seria matéria e energia. Aí eu estava pensando, como que eu poderia colocar no nosso cotidiano para que o aluno ele possa entender a matéria, né, e aplicar na sua vida, principalmente agora que nós estamos nessa pandemia. Aí eu estava falando com a Luciene, aí a gente colocou algum ponto. Vamos falar sobre tesoura, dando um exemplo. Aí eu falei, uma máquina simples, como é que eu posso colocar agora, falando sobre qual a importância dela no nosso dia a dia. Aí eu falei assim, então vamos usar ela dizendo que ela tem sido uma ferramenta muito usada hoje para as pessoas criar uma máscara, que seria para proteger contra o coronavírus. Então são pontos que eu acho que a maioria deve estar pensando como dar a sua aula, né? Então eu gostaria de saber como é que é a competência que eu posso atingir, que habilidade tem. Agora a questão da competência nesse assunto aí. Entendeu? Beleza. Muito bem. Aí vamos lá agora ao professor que também pediu a fala, o professor Alain. Aí nós fechamos as 3 perguntas do bloco e o professor Milvio responde aí, mas estamos anotando as novas inscrições. Professor Alain, pode falar. Boa tarde a todos os professores, boa tarde, supervisores, diretores, todos meus colegas de trabalho. Professor Milvio, um excelente professor, já trabalhamos juntos. Professor, gostaria de tirar uma dúvida, eu creio que seja parte também dos meus colegas. Eu peguei o barco de andar na secretaria, quando cheguei na secretaria, encontrei já o nosso planejamento pronto. E lá no nosso planejamento, por exemplo, tem algumas séries que o objeto do conhecimento, ele conversa muito bem com as habilidades. E dá para trabalhar bem, professor, o assunto do objeto de conhecimento aplicando nas habilidades. Mas tem algumas séries que a gente vê que diverge bastante essa questão, conteúdo e habilidade. E, na verdade, o que acontece? O professor acaba dando o conteúdo e revisando outras coisas que para poder dar habilidade. Então, eu gostaria de ver com o senhor de que forma deixar isso acessível tanto para o professor quanto para o aluno. Porque senão, meu irmão, o cara vai fazer, digamos ali, uma salada na cabeça dele. Porque eu vou te dar um exemplo bem aqui. Eu estava preparando a prova do 7º ano. Se você pegar a parte de conteúdo do 7º ano, pouco conversa com as habilidades. Na verdade, quando o professor for para as habilidades, ele vai ter que fazer um pouco de resumo de tudo aquilo que ele vai ter que dar de novo para o aluno dentro do conteúdo. Não sei se você está entendendo, mas na matemática a coisa é um pouquinho mais complicada para fazer essa contextualização. Nesse caso do 7º ano, que o conteúdo não conversa muito com as habilidades. Se você pegar lá no conteúdo do 7º ano, começa lá com números racionais positivos, entendeu? Números em forma de frações, racionais positivos, multiplicação, divisibilidade, e por aí vai. Quando você vai para a parte das habilidades, você vai ter que aplicar isso na circunferência, que você tem que entender de geometria, de comprimento da circunferência, de raio, diâmetro, uma série de outras coisas. Ou seja, você acaba fazendo uma outra aula em cima daquela aula que você teria que cumprir lá dentro da parte de conteúdo. Vai para a outra parte da geometria, que tem que trabalhar esse conteúdo dentro lá das habilidades. Por exemplo, 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou ter que aplicar esse conteúdo dentro dessa nova habilidade aí. E por aí vai, são muitos. Se você pegar a habilidade, meus colegas que estão aí com planejamento, se observar, se você pegar as habilidades do 7º ano e o conteúdo, não conversa muito. Mas se você pegar o do 6º ano, já se conversa. É isso que eu queria que o senhor desse aí uma explicada bacana para a gente aí, professor.
Beleza. Bom, eu vou tentar aqui rapidamente falar da ideia do rizomática que o Ronaldo provocou. Observem bem, nós trabalhamos algumas coisas que são a educação, toda a educação, um quadro que eu mostrei, por exemplo, da figura, da habilidade e competência da base, numa única página, aí eu vejo uma complexidade, tudo muito bem, digamos, embaralhado, que num olhar simples é difícil da gente disseminar as coisas, compreender corretamente. Então, daí a necessidade de algumas especializações das humanidades, da linguagem e tal, das humanidades e tal. Bem, da natureza. Aí eu percebo o seguinte, na geografia nós trabalhamos, esse raciocínio eu penso que é um raciocínio coerente para trabalhar, inclusive, em tempos de pandemia, nós trabalhamos com alguns princípios. O princípio da analogia, né, de uma coisa que se conecta com a outra, né, Ronaldo? Uma coisa que se conecta ou que tem similaridade na exposição, nas ideias. A outra ideia, exatamente na geografia, é a ideia da conexão, né? É um outro princípio fundamental, como um fenômeno se conecta com outro fenômeno e que dá significado ou que dá explicação. E um grande barato também nas interpretações ou das exposições é exatamente o princípio da diferenciação. A gente estabelece dois parâmetros, a gente compara, a gente diferencia e tal. A diferenciação é profundamente importante. E um outro princípio fundamental também, acho que serve para todas as áreas, é o princípio da distribuição do evento, ou da similaridade dele, como ele acontece nas outras áreas. E este também nos exige um outro princípio, o princípio da extensão. Qual é a extensão disso, né? Daí, fundamentalmente, na geografia, da localização disso. Bem, e uma outra coisa da ordem de quem determina, da ordem natural, da ordem humana, da ordem política, né, de onde vêm as determinações. Isso é bem interessante do ponto de vista da geografia, para pensar, por exemplo, território rizomático, da construção, da interpretação, mas, sobretudo, da explicação geográfica. Não é? E isso não serve só para a geografia, esses princípios, essas descrições, elas servem para as outras áreas de conhecimento, por exemplo, ciência da natureza, por exemplo, das ciências, né? Então, considerando, por exemplo, a ideia do que a colega falou, por exemplo, como a gente constrói o objeto de conhecimento. Olha só, a BNCC, claramente, ela apresenta alguns objetos, mas se nós formos para o plano da compreensão epistemológica da palavra objeto, no campo da ciência, no campo acadêmico, que a educação básica é academia também, nós entenderemos a seguinte coisa: o objeto é uma construção de problemas, de objetivos, de hipóteses e de resultados. O objeto é uma construção. Então, o que é que, de outra maneira, o que é que a base está nos dizendo de maneira implícita? Que onde nós não encontrarmos uma habilidade, isto é, como é que eu posso dizer? Uma variável, isto é, a ideia que está entre a competência geral da base e as competências específicas, nós vamos criar com base, refletindo mais ou menos a construção epistemológica do que a base nos apresenta. Eu penso, por exemplo, a colega falou na ideia de energia, matéria, não é, e tal. Tem um dado profundamente interessante, que é, por exemplo, aqui em Tucuruí. Eu escrevi um texto para um livro que ainda não foi, acho que não foi publicado, está no Prelo, que eu falo sobre a importância de habilidades e competências para a gente pensar aquela formulação, aquela bela provocação dos objetos de conhecimento do ponto de vista local, né, que é a agenda local, ou que a gente chama de parte diversificada. Na verdade, nós não vamos construir nada, nós vamos apresentar, digamos, o cotidiano, mais ou menos assim, dentro da racionalidade operacional, intelectual da base, digamos assim. Essa que é a ideia. Por exemplo, como eu falei, professor Alain, a ideia do objeto em matemática que não dialogam com o outro, eu estava observando numas formulações de plano do ensino médio, por exemplo, nós trabalhamos o primeiro ano do ensino médio, especialmente o primeiro semestre, figuras planas, se não me falha a memória, não é? Está correto? Está no rumo, professor Alain? Vai lá. Okay. Mais ou menos isso. Observem bem. O grande barato disso aí é nós observarmos na base qual é a competência que ela é indicada para isso. Observe qual é a competência disso. Por exemplo,
apenas identificar, o verbo identificar. Aí, olha a ideia. Quando a gente percebe qual é o verbo, a gente corre para a taxonomia de Bloom para ver qual é o nível de complexidade que exige a elaboração desse objeto. A grande sacada é essa. Qual é o verbo que está indicando, eu vou na taxonomia de Bloom para perceber qual é o nível de complexidade e qual é o nível de complexidade que eu tenho que construir, por exemplo, as situações complexas. Então, essa é uma situação bem interessante. Então, conteúdo, por exemplo, a ideia do conteúdo, que a Veridiana fez uma colocação, as unidades temáticas não nos indicam dizer que a gente vai encher de conteúdo. Tema é gerador para a construção de um objeto mais específico. O tema gera o objeto de conhecimento mais específico. Então, eu acredito que é mais ou menos por aí. Nós não vamos encontrar uma similaridade, digamos, as coisas se encaixando perfeitamente. Parece que nós pegamos, em alguns momentos da base, uma formulação de um quebra-cabeça que as peças estão trocadas, né? Então, aí que vai aparecer, que nós temos que aparecer. Então, nós temos que olhar, inclusive, além da nossa matriz de referência, que é da educação básica, a matriz de referência do ensino médio, do ensino médio, sério. Olhar a matriz de referência do ensino fundamental e dar uma olhada como é que reflete lá, porque todo o conhecimento de base do ensino, o fundamento do ensino, né, está querendo dizer, nós vamos chegar a um nível de racionalidade, de compreensão, que vai exigir o fundamento. O fundamento está conectado, de certa maneira, com o ensino médio. Então, é sempre bom, nós do ensino fundamental, por exemplo, olharmos quais são as ideias, qual é a matriz de referência do ensino médio, para a gente dar uma aperfeiçoada, inclusive, aqui. Porque tem um propósito, lamentavelmente, tem um propósito daí das provas do Enem, que, de certa maneira, está, digamos, afunilando as coisas para sair exatamente o que eles querem. O problema é o seguinte, que as regiões, os lugares, os territórios, eles são completamente distintos e que têm uma experiência empírica, que é o conhecimento do senso comum das pessoas que manda e que fala muito mais alto nesse sentido, né? Eu acredito que a gente está num desafio. Então, no campo da ciência, que eu já vi colegas meus discutindo que habilidades e competências não dialogam muito bem, então, nós temos um desafio, é construir o nosso objeto de conhecimento olhando para a estrutura que se constrói na base, mais ou menos assim. Eu penso que é por aí. É um desafio muito grande para nós. Muito bem, professor Milvio. É muito feliz a sua colocação, professor. E essa abordagem do texto que a gente falou, de rizomas, dialoga muito bem com isso que tanto o professor Alain quanto a professora Ana Lúcia colocaram. Que quando nós elaboramos o conteúdo a partir da temática e do objeto de conhecimento e levamos para a sala, a pergunta que também precisa ser feita, isso se comunica com o quê? Né? Porque, por exemplo, se eu vou levar um conteúdo de história, e aí eu vou falar sobre, por exemplo, a história da alquimia, isso se comunica com o quê? Com ciências. E vice-versa. Né? Eu vou fazer uma interpretação de texto. Por que não pegar um texto de geografia, de ciências, de história, ou de qualquer outro componente curricular para usar como interpretação? E aí nós temos esse leque com a possibilidade de fazer os componentes curriculares se comunicarem. Porque, na maioria das vezes, a grande crítica hoje que é feita à educação básica, a educação básica regular é chamada de educação básica irregular. Porque nós estamos com uma educação fragmentada, onde cada componente curricular está trancado em uma forma, em uma gaveta, e no máximo que se comunicam é quando tem reunião de professores. Verdade. Geralmente não estamos alinhados com o que o professor de língua portuguesa está trabalhando nesse momento, que pode ser útil e se comunicar com o professor de ciências. O que o professor de matemática está trabalhando nesse momento, que pode se comunicar com ciências. Então, é muito importante isso para o aluno entender que tudo isso, na verdade, é um grande jardim, belo e maravilhoso, e que essa grama, ela precisa estar interligada. E, na maioria das vezes, o nosso colega que está em sala, o professor, ele precisa do apoio
ele precisa da ajuda da equipe técnica da escola para entender e facilitar, ajudá-lo nessa conexão, nesse imbricar e nesse comunicar de todos os componentes. Porque o aluno tem que lidar com todos, mas às vezes o aluno fica quebrando cabeça, porque ele não consegue enxergar essa relação entre os professores. E é interessante, é um desafio para nós, né? E, assim, está aberto aos novos colegas também, que queiram fazer colocação, queiram fazer alguma fala. É o nosso momento. Professor Milvio, se quiser comentar, pode... É verdade. Olha, a título de... que a gente nunca vai concluir um debate desse, uma ideia dessa, mas a título de conclusão, a gente vai elaborar mais perguntas, mais problemas, por exemplo. O que falta para que nós, como educadores, sejamos mais competentes antes de exigir competência dos nossos alunos? Essa é a grande pergunta que certamente nós temos. Tentando responder essa pergunta, é a seguinte: a capacidade de nós formularmos problemas. Thomas Kuhn, por exemplo, um grande teórico e formula ideias no campo das metodologias, de método. Ele diz que uma pesquisa, isto é, uma atividade, uma ação, como Habermas e a Hannah Arendt falam, uma ação comunicativa, ela deve ser iniciada a partir de uma boa pergunta, de um bom problema. E observe bem, um bom problema, ele gera perguntas que se diluem a partir do problema e que geram objetivos, que a gente vai afunilando para chegar numa determinada possibilidade. Então, olha só, trabalhar objetivos não quer dizer que a gente está literalmente comprometido a desenvolver. A gente faz objetivo como um percurso de metodológico, um caminho a seguir, na tentativa de executar o maior volume desse objetivo possível. Mas nem sempre a gente consegue, porque as dinâmicas são diferentes. 3 coisas, por exemplo, na geografia, que a gente compreende como a resolução do espaço geográfico. Olha o que é o espaço geográfico. Nós estamos agora trabalhando uma categoria profundamente extraordinária da geografia, que é o lugar da reunião remota, que não é um lugar essencialmente físico. Observem bem, nós estamos trabalhando uma categoria da geografia, um lugar remoto, que não é localizável, do ponto de vista assim, só se for localizar onde vocês estão. Mas esse é um lugar do nosso diálogo, um lugar da nossa aproximação. Isto é uma outra possibilidade. Então, olha só, uma das questões bem importantes para nós professores, eu penso que seja a capacidade de mobilizar categorias analíticas das nossas áreas específicas. Por exemplo, questões econômicas, questões políticas e questões sociais. 3 grandes questões. E dentro dessas questões eu posso envolver todas as demais questões, inclusive educação. Só que aí o imbricamento, a aproximação dessas 3 questões me dá o espaço geográfico. E olha o que é o espaço geográfico. Instância da sociedade. Isso é fabuloso, isso é bacana. Então, as variáveis, digamos assim, epistemológicas ou analíticas, ou categorias analíticas, elas que nos vão dar exatamente a estrutura fundamental para que a gente possa ter a capacidade, então, de construir os nossos objetos de conhecimento. Eu penso que é aí que está a chave do nosso problema. A chave do nosso problema é exatamente a boa e perfeita mobilização das categorias teóricas, das categorias analíticas. É a boa mobilização de um conjunto epistemológico ou de texto de construção, que são proposições empíricas, talvez, de textos, artigos, etc. Que isso pressupõe a seguinte ideia: nós temos que estudar continuamente, né? Vocês todos estudam muito, porque cada aula é uma necessidade de estudar. E estudar não significa dizer a gente ler, se matar de ler, escrever, reescrever as coisas. Estudar, para nós que já temos uma certa experiência, é olhar para o material, isto é, para o conjunto, para o universo, para o arsenal que nós temos, e dizer, eu vou precisar disso, daquilo, daquele outro para me trabalhar. Agora, adicionando uma coisa que é fundamental,
que está exatamente na base, o uso de tecnologias. Nós temos que nos habilitar nisso. E aí eu queria fazer uma seguinte proposição, não sei como é que o município, não sei se vou ter outro momento para estar com vocês, não sei como é que o município está pensando as aulas remotas, mas eu sei de uma coisa que é necessário. É necessário internet. É necessário um bom provedor. Eu não sei em que medida e possibilidade o município está construindo uma relação com os provedores de internet. Também não sei com que medida e possibilidade o município de Tucuruí está estabelecendo um diálogo, por exemplo, com as grandes instituições, como, por exemplo, Eletronorte, né? Eletronorte, quem gerencia a Hidrelétrica Tucuruí, as operadoras de distribuição de energia, elas têm o compromisso moral, social, ambiental, geográfico, histórico, filosófico, de todo, sabe, de dar a sua contribuição. E nós, em última instância, inclusive, cedendo o Wi-Fi de casa para um aluno vizinho meu, para que ele possa estudar, digamos assim. São estratégias que a gente pode, digamos, desenvolver. Mas uma coisa fundamental, eu escrevi um texto, eu, a Veridiana e a minha esposa, num livro, a Veridiana sabe disso, onde nós fazemos uma análise de quanto o município de Tucuruí recebe de royalties da Hidrelétrica de Tucuruí e qual é o valor de royalties de energia que a CELPA, a outra empresa, não sei como eu esqueci o nome da empresa, a Equatorial, leva daqui. O valor é superior ao royalties que o município recebe, muito mais superior, e de casa, de energia doméstica, a energia mais cara do Brasil. Então, essas instituições têm o dever de contribuir com o município em algum sentido desse, porque eles não estão perdendo, eles estão só ganhando. Tempo da pandemia, nós passamos a usar mais energia, ficamos reclusos em casa, passamos a mais internet, passamos a consumir mais coisa do mercado, dos supermercados, passamos a, de certa maneira, exigir mais recurso natural lá da ciência, ó, relação água e energia, é um tema fabuloso que dá para trabalhar lá em ciência, né? Que diz respeito em escala local, regional e global. E o interesse da energia aqui de Tucuruí, por exemplo, está conectada com as grandes corporações do alumínio, do Japão, dos Estados Unidos, do ferro, etc. E tal, né? Então, nós temos uma possibilidade muito grande. Eu queria pedir desculpa de algum erro que eu possa ter cometido aqui, de alguma fala indevida, de alguma frase mal colocada, alguma coisa, pedir perdão para vocês e dizer que eu estou me sentindo muito bem nessa tarde, muito feliz por ver meus colegas que já trabalhamos juntos, poder ouvir eles, ver eles remotamente, já me alegra o coração. E a todos, de maneira muito carinhosa, até aqueles que eu ainda não tive contato, de dizer que vocês moram dentro do meu coração, viu? Professor Milvio, eu tenho uma resposta que eu sei que vai agradar o seu coração e a de muitos colegas. Eu vou começar pela menos agradável. A Eletronorte, ela tomou um posicionamento, sim. Ela liberou um recurso para os municípios do Lago, só que esse recurso não foi para a saúde, acabou indo para os hospitais, tá? Foi liberado. Eu achei pouco, em detrimento do lucro que eles obtêm com a região. Então, lá no Comitê de Gestão de Crise, eu acompanhei esses recursos que foram direcionados para a saúde. E, com relação à energia local, Grupo Equatorial, nunca recebemos nenhum posicionamento. E com relação à internet das escolas, nós temos uma outra posição que eu acredito que a equipe ainda não tem conhecimento. Está começando agora, no início de 2020, acredito que esteja em fase de instalação nas escolas, quase todas da zona urbana já devem ter recebido, um programa que vem lá já de muito tempo, do lema Pátria Educadora, que foi gestado um programa que está se adentrando às escolas agora, que é a Escola Conectada. Então, esse programa, eu acredito que ele vai trazer muita coisa, porque como ele é um programa, ele é algo mais amplo, ele foi gestado, se não me engano, há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, né? Então, como ele é um programa, ele vai durar por mais tempo, porque o projeto, ele entra e sai, a gente nem vê. Agora, o programa, ele já tem mais estabilidade, tá? E é um programa que eu sugiro aos colegas que estão aqui, quem é da gestão, quem é da equipe técnica, quem é professor, pesquise e estude esse programa.
tem muita coisa legal agregada nele para a gente poder usufruir. Muita coisa mesmo, é um programa muito grande. E se nós não estudarmos para poder cobrar e sugar, talvez não chegue aqui o que deveria chegar, né? E eu só tenho a agradecer, professor Milvio, e a quem eu tenho uma admiração muito grande, quem é meu colega, meu amigo, né, meu irmão, aqui em Tucuruí. E eu quero aproveitar, em nome do professor Milvio, dizer aquele oi a cada um de vocês que estão aqui no grupo. Boa parte da equipe aqui hoje já trabalhamos juntos, né? E eu quero dizer para vocês que hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje é o dia da amizade. E eu acredito que não existe tesouro mais valioso no mundo do que uma amizade. Não há tesouro maior do que esse, que é o tesouro da amizade. E como dizia o poeta, que eu admiro a frase dele, né, o poeta Fernando Pessoa, o que se leva dessa vida é essa vida que nós levamos. E aí a gente completa com a frase dele: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a grandiosidade da alma está não nos bens materiais que nós acumulamos no decorrer do tempo, mas as pessoas, as amizades que nós fizemos. E nós precisamos lembrar que mesmo que eu não concorde com a sua forma de pensar, mesmo que você não concorde com a minha forma de pensar, mas isso não deve impedir o laço de amizade a ser construído, o laço de afeto, o laço de cuidado. Porque esse é o maior tesouro que pode haver entre os seres humanos. É o laço do cuidado, da amizade, de nos preocuparmos um com o outro. E em dias tão cruéis, em dias cinzentos, não existe valor maior do que esse, o valor da amizade. Não existe tesouro maior do que esse, o tesouro da amizade. E obrigado ao Milvio por essa amizade tão grande que eu tenho, e eu sei que a recíproca é verdadeira. Obrigado a cada um dos colegas aqui presentes. E eu quero registrar esse momento, que o Milvio tem que sair daqui a pouquinho, que ele já tem um compromisso, não dá tempo nem de tomar água. Eu quero pedir para você ligar sua câmera, e eu vou fazer uma foto aqui da tela do computador com todo mundo, com esse sorriso maravilhoso, todo mundo aí presente, o pessoal que está tudo na moita, vamos sair da moita, mostrar o rosto aí para a gente fazer uma foto legal com todo mundo. Aí eu mando lá para o Milvio, viu, Milvio? Beleza. Tá? Olha, ainda tem alguns aqui para a região, viu? Só registrando. Eu já vi umas 2 vezes ela aparecendo na tela. Ah. E, professor Milvio, só falando aqui em voz alta, as escritas da professora Valquíria, do professor Silvanei, do professor Almari, na verdade, assim, de dizer que esse diálogo entre as disciplinas, entre nós, ele é muito importante, né? Aqui na fala da professora Valquíria, ela destaca bem, dessa forma pode haver diálogos entre as disciplinas, desde que nos preocupemos em trabalhar as habilidades de acordo com as competências gerais. O professor Silvanei destaca assim: Milvio, precisamos de mais momentos como esse. A Valquíria destaca, foi excelente. A Ana Lúcia também colocou aqui, obrigada pela contribuição, tá? Ou seja, amados, eu acho que a nossa missão tanto é essa, né, de estarmos dialogando, trocando figurinhas, de estar tentando esclarecer um pouco mais o que cada um tem de aflição e o que tem de aprender, né? Porque acho que o nosso foco agora, enquanto profissionais de educação, é observar o que são as habilidades do nosso aluno. Acho que nem precisa estar segurando muito o livro didático mais. Eu preciso do meu livro didático, está lá no armário da minha escola. Acho que não é esse o sentido, né? Mas, assim, de observar quais são as habilidades que a gente precisa, então, estar negociando com o nosso alunado. O livro didático no sentido do apoio, e é preciso por conta que nós pagamos caro por ele e ele precisa ser usado pelo nosso aluno. Verdade. Então, vamos lá, tirar essa foto linda desse povo lindo, maravilhoso. Olha aí. Cadê o sorriso? Olha aí que beleza. Pronto, saiu linda a foto. Depois eu vou compartilhar nos grupos. Gente, eu acredito, Veridiana, que nós temos aqui a nossa resposta para a necessidade de fazermos um momento mais amplo, aproveitando as tecnologias, um encontro de toda essa equipe dos anos finais. Então, acho que nós temos aqui a nossa resposta positiva
de que esse momento precisa acontecer. E nós vamos trabalhar em prol disso. E se Deus quiser, teremos momentos bons e que esse seja só o começo de algo muito maior e muito melhor para toda a nossa educação. Porque, afinal de contas, hoje educação não é só instrução, é cuidado, é vida, é proporcionar às pessoas que precisam mais do que nós ter uma oportunidade de galgar caminhos melhores. E aí eu agradeço ao professor Milvio, que se dispôs do seu tempo, a todos que se dispuseram a vir aqui a participar conosco. Muito obrigado pela presença de cada um. É isso por que uma faz... outra globalização. É ou não vai? E é isso que faz a educação, o envolvimento de cada um de nós, tá? Do diretor da escola, a diretora que deixou lá o seu tempo, a correria para vir estar aqui conosco, a equipe, né, aos professores. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer. Um abraço. Ronaldo, rapidinho, oi, professor Milvio, Veridiana, colegas participando da formação, agradecer, né, e dizer que a BNCC, ela não será possível se também nós não aliarmos o projeto político-pedagógico da escola, que vai fazer essa junção entre as disciplinas, né? Então, esse projeto, projeto político-pedagógico das escolas é que faz com que essas disciplinas se entrelacem, né, junto com a BNCC. E que é esse o caminho, né? A gente caminha e aprende todos os dias. Mas só lembrando que nós todos, da educação básica do Brasil, hoje também, estamos enfrentando um dilema sobre a questão da votação do Fundeb, né? Então, agora, às 16 horas, está iniciando o debate, né? Então, tem um link que seria muito bom se todos nós, educadores, pudéssemos entrar para conhecer um pouco, porque é o nosso futuro, é o nosso recurso, é o recurso que vai gerir tudo isso que a gente está disposto a fazer, né? E se ele não vem para os municípios, se ele não vem para os estados, nós possivelmente vamos, né, ficar além, né, aquém, na verdade, né, do que nós estamos nos propondo aqui. Então, essa é uma luta de todos nós, eu acredito, né, o Fundeb, ele não está assegurado ainda, ele tem uma proposta que permaneça por muitos anos, por, né, tempo indeterminado, mas ele ainda não é. Então, eu acho que esse é o momento de nós estudarmos sobre ele, buscarmos também conhecer o que nós podemos fazer, tá? Uma fala e a contribuição. Obrigadão, boa tarde a todos. O Céu falou, tá bem aqui, ó, com base no que eu estava olhando. Conhece, Milvio? Conheço. Olha aí, eu e o professor Milvio publicamos um artigo aqui exatamente falando sobre isso. Educar é um ato político. E precisamos lutar pela nossa educação, porque senão amanhã vai haver só sucatas. Verdade. Vamos levantar a nossa bandeira, que é a educação. Do Eu céu. queria agradecer mais uma vez a todos, dar um abraço no coração a todos vocês. A colocação da professora sobre a vida do Fundeb, a nossa vida, é profundamente importante, viu? Que Deus possa estar no controle de tudo isso e nos permita, então, a graça de continuarmos assegurados por balizamentos importantes para a nossa vida profissional e para uma manutenção da vida das nossas famílias. Um abraço carinhoso. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Deus te abençoe grandemente. Professora do Céu, a senhora poderia compartilhar no grupo de supervisão qual seria o link ou no site para a gente entrar? Sim, eu vou compartilhar aqui no grupo de história dos anos finais, e aí os diretores podem compartilhar nos grupos das escolas, pode ser? Perfeito, perfeito. Qualquer coisa, manda para mim, do Céu, que eu espalho para todo mundo também, tá? Mando, certo. Tá. Obrigadão, gente. E essa nossa fala foi gravada, e eu vou disponibilizar o link amanhã para que compartilhe com os demais colegas das escolas que não puderam participar. Porque, afinal de contas, vamos fazer inclusão, fazer com que todos tenham acesso. Tá bom? Perfeito. E que Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço.